Gente, ai, Malu, tô tão feliz que você tá aqui pra gente falar sobre esse assunto. Nutrichef Malu Lobo. Porque assim, eu tenho encontrado muita gente que fala, ai, eu não consigo emagrecer, e eu como pouco, ou eu como muito, mas não consigo me controlar. E quando eu começo a conversar, eu lembro de você. Porque as pessoas, elas caem naquela macarronada, sem uma proteína. Sim. Elas caem naquele monte de pão, sem uma proteína, sem Exatamente. uma fibra. E assim vai indo. E aí eu lembro do que você fala, da comida, de cada porção completa. Exatamente. Quando eu vou comer, eu preciso me preocupar, cadê o carboidrato, cadê a proteína, cadê a gordura, que tipo de carboidrato eu estou consumindo também, né? Porque não existe certo e errado, mas existem combinações que vão favorecer com que seu metabolismo funcione de maneira adequada. Isso para cada refeição? Para todas as refeições, tirando o pré-treino. Quando eu vou fazer um pré-treino, eu preciso do quê? Explosão, força, então eu tenho só carboidrato. Tirando esse episódio, tudo que eu vou consumir depois, um lanche da manhã, um café da tarde, o almoço, o jantar, eu tenho que combinar carboidrato, proteína e fibras. Por quê? Proteínas e fibras, gente, trazem maior saciedade. E outra coisa, as pessoas hoje, elas estão deixando de comer tanta proteína, né? Existem dois lados. Existem hoje um mercado enorme de alimentos fortificados com proteína, né? Então, tudo com proteína hoje, leite com proteína, iogurte, etc. E existe uma parte da população hoje que não consegue adequar a quantidade de proteína que precisa. Por quê? Porque às vezes não mastiga mal, não consegue ter uma mastigação efetiva, né? Tem preguiça de mastigar, ou porque perde a palatabilidade para as carnes, né? Que são as nossas maiores fontes de proteína. Existe a proteína vegetal também, mas aqui no caso estou falando da animal. Então, assim, eu preciso ter esse meio termo. Excesso de proteína faz mal, mas a falta da proteína também vai me fazer mal. Então, eu tenho que entender que cada indivíduo necessita de uma conta própria. Então, a gente trabalha por gramas a cada quilo de peso. Em geral, uma pessoa sedentária, 0,8 gramas por quilo de peso a 1,2. De proteína? De proteína. Uma pessoa que não é sedentária, que treina e faz exercício? 1,5 a 1,7. Vamos fazer essa conta? Alguém pega uma calculadora aí, só pra gente ter uma ideia. Da quantidade. Para que fique muito claro pra você. Cadê? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tem 60 quilos e você faz exercícios, faz sua musculação. Sim. Você vai precisar de quantos gramas de proteína? No mínimo 1,5. Isso é tudo muito individualizado, tá, gente? 50 vezes 1,5. 60, né? Ah, eu falei 60. 60 vezes 1,5. Exatamente. Quanto? 90 gramas de proteína. Aí você fala, ah, mas eu como. Meu bife tem 150 gramas. Um bife de 150 gramas tem quantos gramas de proteína? Vai ter em torno de 35, 40 gramas de proteína. Ah, apenas. Mas carne não é proteína, Malu? Sim, mas ela tem água, 70% da carne é água. Aí vai ter outras vitaminas, minerais, gordura, né? Então não vamos é imaginar, que eu tô... a gente ficou ali nos 90 gramas de proteína, pensando numa pessoa que não é sedentária, porque eu tô imaginando que você faça a sua parte. Isso. E aí você precisa de 90 gramas de proteínas, 90 gramas limpas, isoladas de proteína ao longo de um dia. Exato. Como é que a gente vai alcançar esse número? É fácil? É fácil. Você consegue isso através da alimentação, desde que você combine os alimentos. Então, isso que você falou do bife vale para o ovo. Um ovo tem, em média, 60 gramas. A pessoa pensa, eu estou comendo 60 gramas de proteína. Não. No ovo, eu tenho apenas 6 gramas de proteína. Então, vamos imaginar, eu, no meu café da manhã, comi 2 ovos. Então, eu 12 comi gramas. 12 gramas de proteína. Exato. Aí você vai tomar o seu café com leite, seu leite já tem mais 2 gramas ali, que seja. Então, eu tenho 14 gramas de proteína. Exato. Tá ótimo para uma refeição. Vamos imaginar que eu não comi nada no meu lanche. Vou almoçar um bife, brócolis, couve-flor, um pouquinho de arroz, um pouquinho de lentilha. Sim. Essa combinação do arroz e feijão, da leguminosa, também eu vou ter uma proteína vegetal. De proteína? Pouco, 4, 5 gramas no máximo. Só que você tem um bife. Aí eu vou colocar mais 5. Vamos colocar 6, vou ser generosa. Vou ficar com 20 gramas de proteína. Tá. Aí eu tenho a carne. Vamos colocar um filé de frango de 120 gramas. Eu vou ter 30 gramas de proteína. Então eu tenho 50. 20 com 30, você falou? Sim. Tenho 50 gramas de proteína ao longo desse dia. Aí você tem o lanche da tarde. 40. Você tem o lanche da tarde e tem o jantar.
Aí você precisa, no teu lanche da tarde, combinar esses macronutrientes. Carboidrato, proteína e fibra. Eu gosto muito dessa estratégia de colocar a proteína e a fibra no lanche da tarde, porque você diminui o impacto da fome para a noite. Muita gente pula esse lanche e chega à noite morrendo de fome. No pior horário que você vai comer, porque você vai comer e vai sentar. Você vai comer e vai ficar sedentário, você não vai mais gastar energia. Então, eu preciso o quê? Eu preciso que você tenha um lanche mais fortificado para que você desimpacte esse seu jantar. Aí, quer ver só, tem muito brasileiro que fala assim, à noite eu não como, assim, comida, eu tomo um lanchinho. Como é que é seu lanchinho? Aí, como uma torradinha com manteiga... Exato, e tomo café com leite. Não toma café de noite não, que vai te dar insônia. Exato. Mas tem gente que toma. Aí tomo lá meu suco, sei lá. Aí tem nada de proteína pra Zero proteína, exato. Aí tem gente que fala assim, mas eu de noite eu não gosto, eu como uma pizza. Quanto de proteína? Pouquíssimo, 2, 3 gramas, dependendo ali do aí queijo que você tá ali usando. Nos 50, Exato. comeu bonitinho durante o dia, mas de repente não conseguiu chegar nos 90. Exatamente. Aí que vem a suplementação e que eu falo. E às vezes, principalmente as pessoas mais idosas, falam assim, não, mas esse negócio eu tô comprando pro meu neto. Whey protein, por exemplo. Sim. Bom, primeiro que tem duas coisas. Tem gente que acha que você. Não, e tem gente que acha que o whey protein é droga, que você vai ficar marombado. E não tem nada a ver. É um suplemento alimentar extremamente necessário. Olha, existe uma fase da nossa vida que a gente consome menos proteína, porque também não é só comer, é absorver, né? Eu preciso absorver tudo isso, gente. Que é depois dos 40, 50 anos. A gente tem mais dificuldade de absorver tanto a proteína quanto a creatina, que eu sempre falo para vocês. Exato. E qual que é a diferença da creatina para o whey protein? A creatina ela vai ser uma explosão de energia. O whey protein ele vai fazer recuperação muscular. Então, eu preciso desses dois produtos, né? Então, o whey protein hoje, gente, ele é extremamente necessário. Ou que você acerte na tua alimentação. E aí ou tem ajuda, que acertar mesmo. Exato. O quanto de proteína você vai comer. Essa receita, Cláudia, eu trouxe hoje para mostrar para vocês como é fácil a gente ter uma sobremesa fácil, gostosa, saborosa. Trouxe com frutas para a gente poder mimificar aqui também as fibras, né? Mas você pode fazer só essa receita sozinha, ela vira uma mousse. Só o creme? Só o creme. Aí, se eu quiser colocar uma fibra, eu posso colocar um pouco de chia, de psyllium? Pode, totalmente, exatamente. Ou comer com frutas também, posso colocar um pouquinho de aveia, um pouquinho de granola? Pode, totalmente. Mas o que acontece? Quando a gente tem frutas, a gente tem uma combinação diferente de fibras, né? Solúveis e insolúveis. E a gente tem também os compostos bioativos, que estão nas cores. Quanto mais diversificada é a minha alimentação, mais compostos bioativos eu tenho. Mais imunidade, menos envelhecimento precoce, né? Ó, que legal. Eu tenho lá meus pais provavelmente assistindo ao Vida Melhor. Um beijo pra vocês, Um beijo, que eu amo gente. tanto. Eles adoram salada de frutas e sempre tem salada de fruta lá na casa deles. Aqui, ó, presta atenção, porque aí na salada de fruta tem mais o quê? Carboidrato, fibra. Ou faz como a minha sogra coloca guaraná. Ah, não, eles colocam e adoçam com Dona Dalva, eu adoçante. te amo, não estou falando mal da senhora. Eles não colocam não, eu amo minha sogra. mas eles gostam de salada de fruta. Mas aí dá pra incrementar com iogurte e whey. Exato. Primeiro, um alimento probiótico. Então, já tô aqui, gente, a imunidade tem tudo a ver com o intestino saudável. O intestino é o segundo cérebro. Então, eu tenho um alimento probiótico que eu vou adicionar ainda compostos bioativos. Olha só que potência que eu tô trazendo. Então, eu tenho aqui o meu iogurte. A gente ensinou na última pauta como prepara, né? Já ensinei aqui também, Cláudia, como faz o iogurte de coco. Não sei se você lembra. Porque, eu não posso com lactose, eu sou intolerante à proteína do leite. Tem lá no nosso canal do YouTube, tem também no nosso Instagram, tá? Mas no YouTube é mais fácil de você colocar, né? Isso, então vocês podem ver lá. Já ensinei a fazer o iogurte de coco e também o iogurte tradicional. Vou colocar aqui um pouquinho de maracujá. Pra que o maracujá? Pra dar aquela acalmada. Mentira. Pra saborizar, também, né, gente? Saborizar. E eu estou usando o whey protein aqui, que você pode usar. O que você tem que se preocupar ao comprar o seu whey protein? A quantidade de proteína que você vai ter livre ali. Então, tem algumas marcas que colocam maltodextrina, colocam diversos componentes para dar volume, só que não tem tanta proteína, tem bastante carboidrato. Lá nas minhas redes sociais, eu sempre posto o whey que eu tomo e eu não faço propaganda desse whey, não é isso, mas é porque eu olho muito ali ingredientes.
e é Isso, whey. Cláudia, muito e a proteína. bem. E é Isso, limpo. exato. Sabe assim, whey limpo? Porque e tem gente que fala assim, mas eu gosto de whey bem gostoso. Aí vai ver, o whey tem mais gordura, carboidrato, conservante, qualquer coisa. Exatamente. Então, quanto menos coisas no ingrediente, mais, melhor. exatamente. E aí existem algumas diferenças, né, Cláudia? Tipo, por exemplo, assim, whey protein concentrado. Por exemplo, uma pessoa idosa que está abaixo do peso, ela precisa de mais calorias. Então, o whey protein concentrado, eu vou ter mais calorias, eu vou ter mais carboidratos. Para essa pessoa, é ideal eu fazer essa recomendação. Ah, eu tenho um problema com lactose. Então, você vai ter que usar um whey protein isolado, né? Eu quero uma melhor absorção, hidrolisado, porque ele vai bem quebrado, ele tem uma melhor absorção. Então, quando você for comprar, eu acho que é muito importante você falar isso que você fala nas suas redes sociais, que é essa importância de ver o rótulo, sabe, gente? Porque não é só sabor. Você está consumindo um produto que você precisa que ele seja saudável, né? Então, vamos lá. Tá cremosinho, gente. Olha que espetáculo. Olha. Foi uma dose de whey? Uma dose de whey. Uma dose de whey, um copinho de iogurte. Isso. 2 colheres de suco de maracujá, né? Mais ou menos, exato. E, ó, gente, fica uma delícia. Sabe aquela vontade do doce? Principalmente à noite, você não bateu a sua meta de proteína do dia. E o que acontece? O excesso de proteína animal à noite, a carne, vai piorar a tua digestão. Então, o que acontece? Você acaba dormindo mal. Aí vai dar insônia. Exato. Então, assim, não é indicado. Indicado à noite é realmente ter uma refeição mais leve. E quanto mais cedo, melhor. Eu sempre conto pra vocês, porque eu faço, assim, refeição grande, eu faço uma só por dia, porque eu almojanto, né? Porque eu tô aqui na TV e eu acabo não comendo. Então, eu tomei um super café da manhã, tomo um whey antes de vir pra cá, depois da academia. E aí eu vou comer lá por volta das 5 da tarde. Então, não vou jantar. Aí, de noite, eu tomo outro whey. Sim. Porque eu preciso. Eu faço um iogurte com granola, né? Você complementa, né? Mas é interessante falar isso. Por quê? Porque, gente, cada um tem um ritmo de vida. Não existe o certo e o errado. Se você fosse jantar, você ia consumir um bife, de 120 gramas, você ia comer 30 gramas de proteína, não ia? Ia. Exatamente, você está substituindo a sua carne, você está substituindo pelo seu whey protein. Acabou. Então, é essa conta que a gente tem que fazer, né? Ah, mas eu não posso trocar o alimento pelo suplemento. Verdade, nós não devemos fazer isso, mas no caso que você jantou 5 horas da tarde, não tem como você jantar. Tem como jantar de novo, né, gente? Senão vai dormir com a barriguinha cheia. Não, e vai atrapalhar o seu sono. Vai atrapalhar o sono. Exato, ó, tô fazendo bem caprichada aqui, Cláudia. Coisa linda. Pra você, gente. Esse vai ser o meu lanche da tarde. Que delícia. Maluzinha, eu vou lhe dar um recado e volto já. Tô te esperando. Tá bom? Tô te Aqui, olha esperando. que coisa mais linda, você vê, né? E a apresentação também é tudo, porque o que ficou lindo, sofisticado. Não é? Ó, uma sobremesa. A gente não come com os olhos, gente. Mas, ó, com toda certeza. Não tem o porquê de não fazer uma alimentação completinha, né? Exatamente. Gostosa, equilibrada, carboidrato, proteína, fibras, né? Quer dizer, olha só que gostoso. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que sobremesa a gente não faz só com creme de leite e leite condensado. Existem outras maneiras de você fazer essa cremosidade saudável. E principalmente, Cláudia, colocando em dia a sua proteína. Gente, todos nós precisamos de uma quantidade de carboidrato, proteína e fibras por dia. Isso é individual, é uma conta que cada um tem que fazer a sua, depende do seu estilo de vida e etc. Só que excesso faz mal, mas a falta também faz a sarcopenia. Ou seja, você perde a função do seu corpo, você começa a perder massa muscular. E quando você perde massa muscular e começa a ganhar gordura, você começa a perder equilíbrio, você começa a perder a função do seu corpo. Antigamente a gente achava né? que tudo era excesso, né? Ai, vai sobrecarregar o rim. Quando é excesso, sobrecarrega. Mas para ser excesso é difícil, Não, né? exato. Aí você vai ter que passar de 2,2 gramas por quilo de peso para o seu excesso. Aí sim você está em prejuízo. Prejuízo até financeiro, porque você vai jogar fora. O corpo não utiliza, ele joga fora. Agora, com as contas corretas, essa de 1,5 gramas a cada quilo de peso, ela é uma conta geral para as pessoas, tá, gente? Para você ter a tua conta, você precisa passar em consulta com um nutricionista para que ele possa calcular para você um plano alimentar adequado, tá? E para passar com essa nutricionista maravilhosa, NutriChef Malu Lobo. NutriChef Malu Lobo. Lá você tem todos os contatos, inclusive, para marcar a sua consulta, a sua avaliação e aprender a comer bem. Vou levar comigo porque não tá uma delícia? Não parece uma mousse? Maravilhoso, com M maiúsculo. Faz lá na sua casa, hein? Amei, Depois você me conta. amei. Obrigada. Que delícia.